O que esperar da economia após o resultado das eleições presidenciais? Segundo um levantamento recente da Confederação Nacional do Comércio, o índice de confiança do empresariado brasileiro caiu um pouco nos meses de setembro e outubro. Como as empresas devem agir nesse cenário de mudança? Esse é o tema do programa de hoje. Está começando mais um Ed Farmácia. Olá, a gente está começando mais um Ed Farmácia e hoje para falar sobre um tema que pode parecer que não afeta você, mas afeta sim. O que esperar do cenário econômico após a eleição de Jair Bolsonaro? A gente tem a macroeconomia, mas a gente tem também a microeconomia e uma influencia a outra. Para comentar esse assunto, a gente convidou o João Felipe Matias. João, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença. Guilherme. Prazer estar com vocês aqui. Eu espero poder ajudar vocês, farmacêuticos ou da Associação Comercial Varejista, a ter uma breve noção do que virá pela frente aí nos próximos meses. Eu pretendo ajudá-los. O assunto é complexo, a gente realmente está contando com você para poder entender um pouquinho o que a gente pode esperar do cenário econômico. Para quem não sabe, o João é doutor em economia e professor do Instituto de Economia da UFRJ na área macroeconômica. João, a minha primeira pergunta é como que a situação macroeconômica do país hoje, que está um pouco melhor, os juros estão reduzidos, a inflação está controlada, como que essa situação afeta a economia varejista no país? Então, é muito importante que todos aqueles que estão assistindo o programa saibam que o ambiente de negócio é o que mantém, digamos assim, a fluidez dos negócios no curto prazo e no médio prazo da economia. E para isso, o governo utiliza a política macroeconômica para manter esse ambiente de negócios estável. É essa estabilidade que faz com que o governo adote uma política monetária e uma política fiscal. E o Brasil, nos últimos anos recentes, por causa da crise pós-2015, veio tentando consertar alguns erros que precederam esse momento, sobretudo que geraram um repique inflacionário e que acabaram por gerar um problema de crise no mercado de trabalho que só muito recentemente vem resolvendo. Para isso, para manter o ambiente de negócios estável, o governo geralmente adota uma política monetária que procure manter a inflação sob controle e procura manter um fluxo de gastos públicos que seja compatível com aquilo que o governo pode gastar. Arrecadou, pode gastar. Então, no momento, a gente está com a questão da política monetária muito bem resolvida. O atual presidente do Banco Central, que pode até ser reconduzido no governo do Jair Bolsonaro, que é o Ilan Goldfein, ele é um sujeito com muita reputação no mercado e a parte de controle da inflação está muito bem resolvida. O Brasil, por outro lado, ainda tem um problema fiscal muito grave. E eu acho que é aí que está a grande agenda para o governo Bolsonaro resolver nos próximos meses. Assim, eu estou entendendo que as coisas estão bem melhores do que estavam. Mas, apesar disso, foi divulgado um dado pela CNC que até chamou a minha atenção, que o índice de confiança do empresário não está tão bom assim. Recuou um pouco em setembro e outubro. Ou seja, esse índice de confiança mostra que o empresário está cauteloso, ainda está um pouco inseguro em relação às suas decisões de negócio. Então eu queria te perguntar por que essa cautela? O empresário precisa mesmo ficar cauteloso? Olha, precisa sim, por uma razão muito simples. O Brasil, nos últimos anos, ele teve alguns elementos muito claros que estão por trás da crise econômica, que foi a crise política. O país precisa de uma pacificação, porque ele entrou numa espiral desde 2014 de polarização que acabou se evidenciando na crise política e desde então, na campanha de 2014 e de 2018. Ou seja, a gente ainda teve uma eleição muito polarizada, muito cheia, digamos assim, de palavras fortes, até de bravatas. E, obviamente, que por mais que o Bolsonaro apresente o Paulo Guedes e uma equipe mais liberal no campo da economia, isso só vai dar certo, a agenda econômica só pode dar certo se a questão política estiver bem resolvida. Então, como é que a gente resolve isso se
a questão política não está bem resolvida. Por isso que os empresários estão aguardando o desenlace dos próximos meses para verificarem se nos primeiros meses o governo vai dar sinalizações positivas, se vai se mostrar um governo consistente, para então começar a ter uma melhora das expectativas, para indicar o seguinte: com melhora de expectativa, eu tenho expectativa de investimento para o futuro. Aí eu posso pensar em abrir uma nova loja, um novo varejo. Por quê? Porque a economia vai estar voltando para os seus trilhos. Inclusive, até desculpa te interromper, eu li um artigo ontem que dizia mais ou menos assim: agora que a gente já sabe qual vai ser o novo governo, pelo menos a gente tem uma noção, uma intuição do que possa ser, que é provavelmente um governo liberal. Sendo um governo liberal, o cenário fica bom para quem quer empreender, para quem quer abrir uma nova farmácia, por exemplo, ou para quem quer expandir. Ou seja, governo liberal coincide com uma intenção de abertura de novos negócios e expansão de negócios? Em tese, sim, mas aí depende menos da macroeconomia e mais da microeconomia. E aí eu vou tentar explicar isso para o público, porque é o seguinte: a liberdade econômica e empreendedorismo tem a ver com, digamos assim, as ações que o Estado pode, digamos, fazer para atrapalhar menos o empreendedor e permitir de maneira mais evidente... Um mercado menos regulado, livre concorrência. E aí você efetivamente precisa melhorar legislação que permita concorrência, que permita regulação, que permita outras regulamentações. Se você desburocratiza, se você desonera, você facilita a vida do empreendedor. Isso seria compatível com os valores liberais, de dar maior liberdade e estimular um maior empreendedorismo. Só que essa é uma agenda que é uma agenda microeconômica, que dependeria de algumas ações no Congresso para reduzir carga tributária, para fazer uma série de outras coisas. E o setor de farmácia é um setor altamente regulado. Então, desregular o setor de farmácia, isso aí é uma outra história, Sim, mas aí no caso, para tentar trazer para aqui, para a área de vocês, do comércio e do varejo de farmácias, a ideia aqui seria o seguinte: o que possibilitaria, por exemplo, o aumento do empreendedorismo nessa área de vocês? Aí eu diria, se o ambiente de negócio estiver ajudando, a gente começou falando dele, da macroeconomia. Já não atrapalha, já é algo positivo. Já é algo positivo. E como é positivo? Positivo no sentido de o ciclo econômico estar melhorando, você ampliar a produção, ampliar o emprego e ampliar a renda. Com mais renda, o consumidor, a família, vai consumir mais. Essa é a minha próxima pergunta. O varejo farmacêutico, a previsão de crescimento para esse ano é de 6,6%. Há muitos anos o varejo vem crescendo 2 dígitos. Desses últimos anos para cá é a primeira vez que ele vai crescer um dígito só. Mas ainda assim, 6,6% é um bom índice de crescimento em comparação com o crescimento do PIB esse ano, que está em torno de 1,5%. Isso, essa é a projeção. Então, aí o que eu quero perguntar é o seguinte: o que a gente pode esperar de 2019 em termos de consumo, de aumento de renda? Porque aumento de renda e mais consumo é bom para a farmácia. Sem dúvida. As pessoas não vão comprar mais medicamento porque tem mais dinheiro, mas podem comprar mais produtos de beleza, cosmético, perfumaria, porque tem mais dinheiro. Exatamente. O que a gente pode esperar de 2019? Então, pelos meus pares que trabalham com expectativas e com conjuntura econômica, há previsão, em média, de aumento do produto interno bruto na casa de 3% a 4%. Os mais moderados, 3%. E os mais otimistas, 4% para 2019. 2018 vai crescer 1,5%, como dito aqui pela Viviane. Então, é um cenário muito positivo. E sabe o que vai puxar, segundo esses argumentos de 3%, 4%? O consumo das famílias. Então, as pessoas Por quê? Não exatamente porque haverá um ciclo de aumento de rendimento real, não. Não vai aumentar o rendimento das famílias, não. Mas vai ter um ciclo de crédito positivo. Ou seja, vários outros setores do varejo serão beneficiados por causa do aumento do crédito. Não é exatamente algo diretamente que implique para a área de vocês, que vocês não dependem tanto de crédito para poder ter o consumo
comum, mas para a economia, exatamente, para a economia como um todo, que vai puxar esse ciclo de crédito, segundo essas previsões. Por outro lado, o fato de crescer 3%, 4% tem um efeito sistêmico que melhora as condições para todo mundo, e isso traz mais gente que estava desempregada para o mercado de trabalho. E aí passa a ter novo rendimento. E aí, com esse novo rendimento, você pode ter um consumo, inclusive, de perfumaria, de cosmético, outras coisas que beneficiam o setor de vocês. Você está falando de emprego. Segundo um levantamento do Sebrae, as micro e pequenas empresas, e muitas farmácias se incluem nisso, porque 80% do setor é de farmácia pequena, independente. As micro e pequenas empresas, elas foram responsáveis por 9 em cada 10 empregos formais gerados no país nos 5 primeiros meses deste ano, que é até onde tem esse levantamento. Isso representa 328 mil vagas. Como estimular a criação de novos postos de trabalho, aumentar a renda e, com isso, chegar ao consumo? Porque, como você disse, novos empregos em 2019. Mas como que se estimula isso? O que gera a abertura de novos postos de trabalho? Então, no caso do argumento dessas pessoas que estão discutindo 3%, 4%, esse ciclo de crédito é movido por uma política monetária que vai ser mais favorável para as famílias se endividarem. Então, quando isso acontece, a demanda das famílias, o consumo das famílias aumenta. Quando o consumo das famílias aumenta, melhora para o varejo, melhora para o atacado, melhora para a indústria, e aí todo o ciclo econômico está sendo beneficiado positivamente. E aí, indiretamente, o setor do varejo e da farmácia vai ser beneficiado. Por quê? Porque aquela pessoa que ela da indústria, que é de outra área que não tem nada a ver com a de vocês, ela estava desempregada, passou a ter emprego, agora ela tem renda e pode consumir mais todos os tipos de produtos que você possa imaginar, inclusive os do comércio farmacêutico, do varejo farmacêutico, por exemplo, perfumaria. Porque, na verdade, a partir de medicamento, ou a pessoa recebe do governo ou ela compra, independentemente de ter dinheiro ou não, ela dá o jeito de ter medicamento. Mas perfumaria, cosmético, aquela outra parte do setor de vocês, evidentemente que é muito impactada pelo ciclo econômico. E até que tudo se equilibre, que a gente tenha um bom cenário, né? A gente tem visto algumas empresas endividadas, e eu queria te perguntar como que as empresas varejistas podem equilibrar as contas até que a nossa economia se recupere. A gente ainda tem aí uns 3, 4 anos pela frente. A previsão de que a economia, em 2020, ela vai voltar ao que ela estava antes da crise, só em 2020, 2021, se eu não me engano. Isso. Até lá, como que as empresas podem equilibrar as contas para não se endividar? Que, assim, 1, 2 dicas já vai ajudar. Primeiro, um princípio fundamental da economia é a parcimônia. A gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar em tomar algumas ações que eventualmente gerem um endividamento maior. Então, prudência, cautela. Aquela cautela que a gente falou lá no início. Isso. Agora, uma agenda que é importante, que pode resolver parcialmente isso, é a ampliação da produtividade no curto e no médio prazo. Isso se faz com a própria gestão das pessoas. E acho que esse é uma outra dimensão que vai além daquilo que eu estou tratando aqui, mas que tem mais a ver com a gestão de pessoas e de produtividade. Vocês tornar a farmácia um pouco mais produtiva. Isso aí. Porque aí você não precisa ter gastos adicionais que você teria. E isso já representaria uma redução de custo, ou então pelo menos uma incorporação de um custo que você teria e não tem mais. É importante isso para você evitar ter que se endividar mais junto ao banco, enfim. Para a manutenção da farmácia do cotidiano dela, realmente procurem evitar maiores endividamentos financeiros, porque isso realmente não é uma saída boa. É importante vocês, inclusive, utilizarem as consultorias aqui da associação para ter esse tipo de assessoria e de ajuda mesmo nesse sentido. Porque realmente o caminho não é o endividamento no momento. No momento, o melhor caminho é a prudência, é a parcimônia. E, se possível, essa gestão melhor de pessoal e da própria gestão do varejo, da farmácia, de modo a melhorar a produtividade
do trabalho em termos locais. A gente está chegando ao fim do programa. Eu queria te pedir, acho que você já deu algumas, mas um recado final para quem está nos assistindo, uma dica extra, então, além do que você já deu. O fato é o seguinte, meus queridos, a gente está saindo de um ciclo muito difícil da economia brasileira, que a gente teve uma trajetória até 2014 e a partir de 2015 mudou completamente, que foi profundamente ampliada com a crise política. Nós ainda somos surpreendidos com várias possibilidades ainda de surpresas da Lava Jato. Hoje, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, teve uma importante ação policial. Então a gente não sabe quando essa crise política vai acabar de maneira permanente. Então, enquanto a gente não tiver esse cenário bem resolvido, a gente precisa ter um pouco de prudência antes de pensar em expandir os negócios ou de se endividar mais. Quando a gente tiver um cenário de pacificação, de um céu de brigadeiro mínimo, aí eu acho que a gente pode pensar em voos mais altos. Inclusive pensando em novos empreendimentos e em ampliação dos negócios varejistas. É isso que a gente mais deseja, né? Que as coisas entrem nos eixos, porque a gente tem vivido aí momentos bem difíceis. João, muito obrigada pela sua presença. Prazer estar com vocês aqui. Você podem contar comigo. Fazer com que a gente levasse essa conversa de forma leve, porque é sempre um assunto muito complexo, mas foi muito bacana conversar com você. Muito obrigada. Eu que agradeço, Viviane. Muito obrigado. Um abraço a todos. A você, mais uma vez, obrigada pela audiência. Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho, dê um like, compartilhe esse vídeo com a sua rede. Obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau. Drops fall